Fala galera, beleza? Beto Melo, Beto Cell, falando com vocês que dia 23 de abril aqui no Rio de Janeiro a gente vai ter o segundo workshop Amigos de Bancada. Mais uma vez aí o professor Heraldo trazendo bons técnicos aí do mercado, entre eles o Cristiano da Infocel JK, o Alisson, o professor Antônio José, Cícero Cowboy, a Gleice do Mulheres na Bancada, o Leonardo Léo Oca, top de linha, e o William Pires, beleza? Espero todo mundo lá. Vem, poucas vagas. Um abraço, Beto Melo. Fui! Fala galera, beleza? Beto Melo aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje eu tô dando continuação naquela nossa aula de eletrônica básica. E se você já perdeu algum vídeo, eu vou deixar em algum lugar aqui do card, ou aqui, eu não tenho certeza, eu acho que é desse lado aqui, ou desse lado aqui, os cards dos vídeos de eletrônica básicas anteriores. Hoje a gente vai falar sobre circuito paralelo e circuito em série. Tá vendo aí, ó? Então hoje a gente vai começar a falar sobre isso, né? O que é um circuito em série e o que é um circuito em paralelo. E a gente vai ver isso num esquema elétrico para a gente começar a entender isso dentro da plaquinha, né? Dentro das coisas que a gente trabalha durante o dia inteiro. Então, para você que está começando no reparo de placa, eu vou tentar ser bem básico para você não se perder. E aí, se de repente você quiser mais coisas sobre isso, existem cursos que tem aí na minha descrição do vídeo. Vários cursos, inclusive o curso do professor Daí, que até o fim desse mês tá com promoção de R$ 97,00. Então vai lá, ó, eletrônica básica purinha, muita coisa boa, análise, tudo sobre placa, de reparo em placa até o nível intermediário. Professor Daí, muitos anos no mercado, top de linha, beleza? Então vou dar segmento aí. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para vocês não se complicarem, né? Então, o que é um circuito em série e um circuito em paralelo? Eu fiz um resumo aqui, ó. As ligações dos componentes em um circuito podem ser feitas de forma paralela e em série. Um circuito eletrônico contendo somente um componente é algo incomum, mesmo para o acionamento de uma simples lâmpada. Normalmente, utiliza-se mais de um componente, geralmente uma fonte de energia, a lâmpada e um interruptor. Aí eu botei aqui, ó, um exemplo de uma lâmpada em série. Tá vendo, ó? O neutro é um fio e o positivo ele vem ligando uma a uma das lâmpadas. Esse é o em série. Um exemplo prático das lâmpadas em séries é o pisca-pisca. Quando você queima uma dessas lâmpadas, para todo o circuito. Ó, na ligação em série, cada componente adicionado aumenta a resistência total do circuito, ou seja, a barreira entre as pontas dos circuitos eletrônicos, e sendo assim, a cada componente adicionado ao circuito, mais resistência será oferecida. Então, menos energia circulará, dividindo a tensão proporcionalmente a cada novo componente. Então, no caso aqui, se eu boto 100 volts, cada lâmpada vai ter 33,3 volts e uma vai ter 33,34, né? Para poder fazer aquele arredondamento. Legal? Então, assim, essa é a diferença do em série, né, para o paralelo. A gente vai falar também do paralelo. Por que eu estou falando dessa forma? Para vocês entenderem, para vocês não se complicarem. Beleza? Aqui, ó. Como eu falei para vocês, as três lâmpadas vão ter 33% de brilho em cada uma. Né? No caso de uma lâmpada de 110 volts, cada tensão aproximadamente 36 volts. Para as ligações em série, a tensão necessária para alimentar todo o circuito é a soma da tensão de cada componente. Logo,
100% de brilho cada lâmpada, vai equivaler a 36 volts cada. Então é a divisão que eu falei para vocês, né? Vai ser 33% para cada uma. No exemplo acima, a lâmpada consome 1 ampere, o circuito consumirá 1 ampere total. As ligações em série têm como característica principal forçar a passagem da energia elétrica da energia componente após componente. Se um desses componentes queimar, todo o circuito será interrompido, a energia não circula mais e consequentemente tudo para de funcionar, como eu falei para vocês. Se você clicar, cortar aqui, ó, automaticamente as duas lâmpadas aqui param. Beleza? E as ligações em paralelo? As ligações em paralelo, pessoal, ó, o negativo, cada um colocado em uma lâmpada, e o positivo ligado diretamente em uma delas, em todas elas. Tá vendo? Para as ligações em paralelo, cada novo componente do circuito diminui a resistência total, pois, como são ligados em paralelo, existem mais caminhos para a eletricidade correr, diminuindo assim a barreira entre os pontos de mais energia e o ponto de menos energia. Isso é o DDP, que a gente fala, que é a diferença de potencial. No paralelo, quanto mais lâmpadas tem no caminho, a eletricidade percorrer vai diminuir a barreira entre os pontos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu faço uma ligação em paralelo, a lâmpada vai ficar com 100% de brilho cada. Por quê? As três lâmpadas vão passar 110 volts cada uma. Como a resistência diminui, a cada novo componente, a tensão necessária para alimentar o circuito permanece inalterada. O que muda é a quantidade de energia que circulará devido à baixa resistência, ou seja, há um aumento de corrente. As ligações em paralelo têm como principal característica a independência de cada componente no circuito eletrônico, ou seja, se um componente queimar, os outros continuarão funcionando. Tá vendo aí, ó? Queimou uma lâmpada, você só vai lá, as outras continuam ligadas, é só trocar essa, ó. Nas ligações em paralelo, se um dos componentes queimar, os outros continuam funcionando normalmente. Nas ligações em paralelo, os componentes eletrônicos não podem operar a tensões diferentes. Ao ligar em paralelo duas lâmpadas de 110 volts e uma de 36 volts, certamente a lâmpada de 36 volts queimará enquanto as outras funcionarão perfeitamente. Tá vendo? Nos circuitos eletrônicos é muito comum mesclar ligações em série com ligações em paralelo. Porém, deve-se precaver muito bem esse tipo de ligação para evitar um mau funcionamento e prováveis queimas de componentes caso a combinação dessas ligações estejam incorretas. Então, galera, eu vou mostrar agora para vocês como é que é isso na vida prática, né? Aqui, ó, vamos lá para o nosso esquema elétrico. Eu vou abrir aqui a bornel. Acho que a bornel está aberta, cadê? Aqui a bornel. Eu vou pegar aqui um exemplo do J500 porque eu estava vendo isso aqui um pouco antes. E aí eu fui verificar um circuitinho aqui que é o Wi-Fi. Espera aí. O Wi-Fi, galera, ó, ele tem um circuitinho bem peculiar. Olha lá. O Wi-Fi ele tem circuitos em série, tá vendo? Isso aqui é em série, que tá um ligado aqui com o outro, e tem circuitos em paralelos, que são, alguns têm resistência, alguns têm bobinas, alguns têm capacitores. O que é isso, Beto? Isso são filtros
que são colocados no Wi-Fi, no chip no circuito, para que você possa ter uma melhor amplitude do sinal ou uma conexão com a antena. Aqui nesse caso aqui é com a antena. Então isso aqui são tudo filtros que antes de chegar a um circuitinho ele vai filtrar esse tipo de dado que está acessando aqui pela antena. Beleza? Então aqui está exatamente como eu falei com vocês. Ó. Isso aqui é um circuito em série e isso aqui é um circuito em paralelo. E paralelo com vários tipos de componentes. No caso aqui, ó, capacitor, resistor, bobina. Ó, depois do circuitinho, você ainda tem aqui, ó, um circuito em paralelo que ele está ligando o positivo ao terra. Tá vendo? Positivo e terra. E aqui está um em série, ó, dois capacitores ligados em série. Ainda tem mais continuação para lá que ele vai ligar diretamente no CI ali de Wi-Fi. Beleza? Então, como eu falei para vocês, vou fazer um exemplo bem rápido, super simples. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai falando cada vez mais de eletrônica básica nesse nível assim, bem tranquilo, bem facinho, tá bom? Beto Melo, sempre trazendo bons vídeos. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vê sempre a aba comunidade. Se puder, seja membro do canal para ajudar pra gente cada vez mais tá fazendo coisa legal, mostrando coisa legal para vocês. Beleza? Um abraço. Fui!